Bom dia, turma. Bom dia. Então, hoje nós vamos trabalhar o conteúdo 5 desse segundo bimestre, ok? Então, nós vamos pegar a questão dos empates. Vamos passar os 6 tipos de empate que pode ocorrer numa partida de xadrez. Tá? Vamos pegar o texto. Então, vamos lá. Para o início da matéria, as formas de empate. Então, durante uma partida de xadrez, quando você não consegue efetuar uma vitória, tanto você ou seu adversário, acontece o empate. Esse empate ele vai ocorrer sempre a divisão dos pontos, né? Então, vamos dizer, você tem a vitória, você ganha um ponto, quando você tem a derrota, você não recebe ponto, e quando você tem o empate, cada jogador recebe meio ponto, ok? Então, no primeiro conteúdo, é um empate sobre comum acordo. Então, vamos lá por exemplo do primeiro. Deixa eu abrir aqui. Então, no caso aqui, o primeiro exemplo, deixa eu reduzir. Então, o primeiro exemplo, nós temos um rei e uma torre nas pretas e um rei e uma torre nas brancas. Normalmente, esse jogo normalmente pode dar empate e os atletas tendem a querer o empate por comum acordo. Não quer dizer que esse jogo está acabado. Isso ali é mais difícil você ganhar. Normalmente acontece o erro, né, para você conseguir ou por uma jogada inválida, ou você faz uma jogada errada e você perde sua torre e acaba ocasionando você podendo perder o jogo. Então muitos atletas preferem sugerir o empate. Não quer dizer que você não tem como ganhar um jogo. Você pode continuar tentando jogar, tanto com a torre quanto com o rei, tentando buscar a vitória. Isso você pode jogar várias jogadas. Só que se ele vier a capturar, você também captura, aí é um empate por falta de material. Mas isso normalmente não é tão fácil de acontecer. Ou vai ter um erro teu ou um erro do teu adversário. Ok? Vamos para a segunda parte. A segunda parte é o empate por falta de material. Então, neste caso, é quando você tem falta de peças para conseguir fazer um checkmate. Então, são três situações. Quando você tem o rei contra rei, que é o que eu estava exemplificando. Então, quando acontece de estar rei contra rei, você já acabou todo o seu material de ataque, né? Peão, bispo, dama. Então, não tem como fazer rei com rei da checkmate. Então, é um primeiro caso. O segundo caso é quando está rei e cavalo contra ou rei e bicho contra rei. Então, nessas três ocasiões, você não tem como dar checkmate. Então, seria um cheque, um empate por falta de material, ok? Então, vamos voltar lá para o exemplo. Exemplo 2. Então, nesse caso aqui, para o bicho conseguir dar checkmate no rei é muito difícil. E pro cavalo conseguir dar checkmate no rei também é muito difícil. Não é muito difícil, é impossível. Por mais que você usasse o rei e o cavalo para cercar o rei, sempre o rei vai conseguir fugir. Por mais que você use o rei e o bispo para atacar o rei, sempre o rei vai conseguir fugir. Então, nesse caso, é um empate, ok? Mesmo se eu não tivesse o bispo, tivesse só o rei, eu não conseguiria dar checkmate com um cavalo e um rei, ok? Vamos para o terceiro exemplo de empate. O terceiro exemplo a gente já trabalhou na penúltima aula, que é pelo afogamento. Então, quando o rei não está em xeque e não há possibilidade de ele fazer algum movimento para outra casa, ele está afogado. Então, nesse caso, é um empate. Normalmente é um empate por erro, né? Quem está atacando está com maior chance de vitória, mas acaba cometendo um erro e dando um empate por afogamento. Então, nesse caso aqui, a peças que joga seria a branca, só que o rei não pode jogar para H2, pois a torre e o rei adversário, o rei preto, está defendendo essa casa. O rei não pode jogar para G1, pois a torre defende essa casa. E o rei não pode capturar a torre, pois o rei preto defende a torre. Nesse caso, o rei não pode se mover. Como o peão está bloqueado pelo peão preto, então não tem como jogar com o peão. Nesse caso, é um afogamento. Então não há possibilidade das brancas jogarem. Isso foi um erro das pretas. As pretas estavam com a vantagem de peça, né? Estava com a torre
e mesmo assim cedeu o afogamento, cedeu o empate. Ok? Próxima parte, o cheque perpétuo. Esse é um pouco mais difícil de entender. Então, nessa situação, quando o jogador que está em desvantagem no jogo, por falta de material, ele consegue se colocar numa situação que o seu adversário não consegue mudar a jogada. Ele estava sempre tendo que fugir do teu cheque. Você vai continuar dando cheque nele e ele vai estar sempre fugindo, porque se ele capturar a tua peça, ele vai causar um afogamento. Então, nesse caso, que é o exemplo aqui. Então, opa, só um segundo. Tá aqui. Então, nesse caso, a branca joga torre atacando rei aqui na casa G6. Então, aqui está em xeque. Só que nesse caso, ó, o bispo está cercando essa casa, G1, e a torre está cercando essa linha toda, tanto a H2 quanto a G2. Então, o rei branco não pode se mover em nenhuma dessas três casas. Ele só pode mover a torre. Quando a torre faz o ataque aqui no rei, o rei poderia muito bem capturar ou o peão capturar. A partir do momento que eu fizesse essa captura, eu estaria próximo à jogada do rei, estaria afogado, porque não posso me mover. Nesse caso, o rei foge. A torre volta a atacar. O rei não pode atacar, porque senão afoga. Ele vai fugir de novo. Ele vai atacar. Ele foge de novo. Ele vai atacar. Então, sempre o rei não pode ficar perto de rei. Então, ele vai voltar. A torre vai atacar. Não é tripla repetição, porque a não ser que ele fique indo e voltando. Fui para cá, cheque. Voltei, cheque. Vim para cá, H3, torre vai para G3, cheque. A rei vai para H4, torre vai para G4, cheque. Na terceira vez que ele vier, rei na H3, torre, quando fizesse essa jogada, poderia pedir o tripla repetição, seria um empate por tripla repetição. Ou se ele continuar fazendo o movimento de fugir, é o movimento de cheque perpétuo. Continuo dando cheque, ou se eu capturar, seria um empate por afogamento. Então, nesse caso aqui, só daria empate, ok? Não teria como conseguir uma vitória às pretas. Vamos para a próxima. Então, só me perdi, calma aí. Próximo exemplo. Empate por tripla repetição. Então, nesse caso, é aquilo que eu estava explicando. Quando o rei ele faz um movimento, o rei não, quando uma jogada é repetida 3 vezes a mesma jogada, ela acontece um empate por tripla repetição. Pode ser seguidos ou alternados. É o caso que eu vou mostrar aqui. Nesse caso, o rei, quem está jogando é a branca joga a dama H6 para poder tentar dar um checkmate na próxima jogada. O peão estaria defendendo a dama daria um checkmate no rei. Como a dama está aqui na H6, o rei não pode fugir desse possível checkmate. Aí as pretas jogam dama F8. Ela está atacando a dama ou tentando trocar a dama. Se eu fosse capturar, o rei pegaria a dama, continuaria o jogo. Só que aí a dama não quer trocar, ela vai vir atacar o cavalo. Então agora a dama está atacando o cavalo. Lembrando que se o cavalo tentar fugir para cá, o bicho captura. Se o cavalo tentar fugir para C2, a dama captura. Então o cavalo não tem como fugir. Então a damas pretas vem e defende o cavalo. Se a dama vier para capturar o cavalo, a dama captura e tem a vantagem do jogo. Então a dama volta a atacar o rei. Então agora a próxima jogada, se a dama preta não defender, é checkmate. Então a dama é obrigada a voltar para defender o seu rei. O cavalo e a dama branca volta a atacar o cavalo para tentar voltar a ficar em vantagem, já que tem um cavalo e um bispo aqui de igual possibilidade de jogo. A dama preta não vai deixar e vai defender o cavalo. E pela terceira vez, quando a dama vem fazer essa jogada em H6, a dama preta vem em F8, se consegue um empate por tripla repetição. Lembrando que nesse jogo as brancas estavam com 3 peões contra 5 peões da preta. Então é vantagem tentar buscar o empate. Tá? Próximo exemplo
é o empate por... Já fizemos cheque perpétuo, tripla repetição, agora vamos para o próximo, que é os 50 lances. Nesse caso, quando uma partida não tem como você capturar nenhuma peça. Normalmente é quando fica só o rei ou o peão travado. No peão contra peão não tem como capturar. E o rei sozinho você tem 50 lances para dar checkmate. Se você não conseguir dar checkmate ou capturar nenhuma peça, nesse caso, você dá o empate, você cede o empate por 50 repetições, né? Então, nesse caso aqui, o rei está sozinho, as pretas têm 50 jogadas para 50 lances, contando dos dois lados, para conseguir o checkmate. Lembrando que o rei, cavalo, bispo branco e cavalo só consegue fazer checkmate nos cantos brancos. Então, as pretas teriam que jogar o rei para o canto superior esquerdo ou o canto inferior direito, ou aqui na H1 ou na A8. São o único caso quando o rei chega nessa casa que eu consigo checkmate. Então eu teria que vir atacando, cercando. Rei joga na casa E6, aí o rei fica por aqui, ele vai jogar na casa C2, aí vem o bispo, ataca, dá cheque, o rei volta, aí avança o cavalo, o rei volta, o rei adianta, o rei volta. O rei sempre vai ficar fugindo de ficar nas brancas por causa do bispo e do cavalo. Aí o rei avança, o rei volta, o cavalo avança, o rei volta, o rei avança, o rei volta, o bispo dá cheque, o rei volta. O rei sempre vai tentar ficar nesse canto ou nesse canto para evitar tomar um checkmate. Apesar de ser possível dar o checkmate com bispo e cavalo, com auxílio do rei, é bem difícil, porque tem que sofrer um erro aqui. O rei teria que começar a ir para o canto de ataque. Então o rei teria que vir proteger esse canto, o rei já não pode vir mais para cá, ó. Nenhuma dessas três casas, nem essa, ele é obrigado a jogar para cá. O rei continua avançando aqui para proteger. O rei não pode vir para essa casa, nem mais para essa casa, nem para essa fileira. Então ele vai tentar fugir para cá para o meio, pois ele não pode atacar o bicho, mas o cavalo está protegendo. Mas esse rei sempre vai tentar proteger e o rei vai fugir para cá. Então, para você conseguir fazer esse checkmate é bem difícil, porque você tem que jogar com alguém que te dê a oportunidade de cercar no canto H1 ou no A8, ok? É uma jogada bem difícil. Agora vamos para as questões. A primeira questão, eu já passei ela antes. Então, teu adversário está oferecendo um empate. Ele acabou de jogar, a próxima jogada dele aqui seria um checkmate. Então, a dama preta daria um checkmate nessa jogada. Ele acabou de jogar a dama e está te oferecendo um checkmate. E a pergunta é, você aceita ou não o checkmate? Você aceita ou não o empate? Desculpa. Nesse caso, como eu já falei antes, não vale a pena. Se eu não me engano, foi no terceiro exercício, de 2 semanas atrás. Nesse caso, não vale a pena, pois se a dama der o cheque aqui, o rei consegue fugir e tem como proteger com o cavalo, não vale a pena. Mas se a dama vier dar cheque aqui, é um checkmate, pois o rei não adianta fugir para cá e não pode fugir para a casa H7, pois o bispo está defendendo toda essa fileira, toda essa diagonal. Não tem nenhuma peça que possa defender a dama, então é um checkmate. É uma jogada que ele fez, uma possível jogada de checkmate. Se você não jogar essa jogada, é checkmate para as pretas. Ele te ofereceu empate por comum acordo, só que você tem que pensar sempre 2 vezes antes de aceitar o empate como um acordo, pois sempre tem uma pegadinha, ou ele realmente acha que não tem como ganhar, ou ele vê que está perdendo e está te oferecendo empate. Se você não prestar atenção, você vai receber o empate e você pode ter a vitória, ok? Então, como é que eu respondo essa questão? Aqui na questão 1, você não aceita, pois jogando a dama em D8, você alcança o checkmate, ok? Vamos lá para a questão 2. Você está de branca, está com
tá com desvantagem, né? Você tá de branca e tá com desvantagem, mas mesmo assim consegue um empate. Como é que você conseguiria esse empate? Vamos lá, vamos demonstrar aqui. Então, quem joga é as brancas. Então, branca tem bispo e cavalo e as pretas têm dama e peão. Para você conseguir esse empate, você tem que tentar perder, no caso, capturar as peças dama e peão, e você, consequentemente, vai perder seu cavalo e seu bispo. Você vai tentar trocar isso. Então, a primeira jogada desculpa. Bispo captura o peão na casa C6, não, C5, desculpa. E aqui você tem duas possibilidades. Ou a dama captura, ou rei captura. Se a dama capturar, você vem aqui, cavalo em E4, e dá um cheque e atacando a dama ao mesmo tempo. Então, vamos dizer, se a dama atacou o bispo, você deu um cheque e a gente chama de strike duplo, né? Você está atacando o rei e a dama. Nesse caso, o rei vai vir atacar o cavalo e o cavalo captura a dama. Nesse caso, não tem como dar mais vitória, nem para as pretas nem para a branca. É um empate por falta de material. Entendeu? Por mais que o rei capture o cavalo, fica um empate do mesmo jeito. Então, voltando, se fosse o outro caso, se aqui você atacou com o bispo, em vez da dama ter atacado fosse o rei capturou o bispo para defender a dama, você faz o cheque do outro lado. Aí vem cavalo, A4, e você está fazendo a mesma jogada. O cavalo está dando cheque no rei e ameaçando a dama. O rei vai tentar fugir para proteger e o cavalo captura a dama, ok? Nesse caso, é a única forma de você conseguir um empate por falta de material. Tá? Essa é a resposta. Vamos lá, como é que você botaria? Você vai anotar bispo captura na C5, dama captura o bispo na C5, cavalo dá cheque na casa E4, o rei foge para a casa D5, fugindo do cheque, o cavalo captura a dama na C5 e acontece o empate por falta de material. Se fosse pelo outro lado, você capturaria em vez de ser a dama captura o bispo, seria o rei captura o bispo, o cavalo vai para a casa A4, e aí você automaticamente está dando cheque no rei e atacando a dama. O rei foge do cheque, você captura a dama na casa que a dama estava, que no caso aqui é C6, é B6, e você acaba empatando por falta de material também. Ok? Agora, questão 3. Aqui na questão. Desculpa. Na questão 3. Você está com uma falta de material, né? Você está com desvantagem e você tem o rei aqui está preso. Ele não pode avançar para a casa B2, pois o peão está defendendo essa casa. Não pode fugir para a casa B1, pois o cavalo está defendendo essa casa. O peão está travado, ele não tem como avançar. E você tem uma torre. No caso aqui, a próxima jogada da preta seria um checkmate. Se fosse a vez da preta, ela daria um cheque. Aqui na casa G1, você definiria com a torre, capturando a torre na G1, e a torre viria e capturaria sua torre na G1 e seria o checkmate. Só que a vantagem sua é que é a tua jogada. Qual é a melhor forma de você conseguir fugir disso? Você ataca. Você vem a torre, ataca na H7. Nesse caso, o rei vai ter que defender ou a torre vai ter que defender. Então, a partir do momento que eu jogar aqui e capturar a torre, minha próxima jogada eu estou afogado. Eu não consigo jogar nem com o peão nem com o rei. Tanto faz se fosse com o rei ou com a torre. A partir do momento que eu ataquei e eles vão ter que se defender para poder fugir do cheque, lembra que não é checkmate, é só um cheque, mas obrigo ele a defender, capturar minha torre e eu fico afogado, pois eu não consigo me mover com o rei nem com o peão. Assim eu busco o empate, apesar de estar perdendo o jogo. Se eu jogasse qualquer outro movimento, eu estaria em checkmate, pois qualquer lugar que eu jogasse com a torre, que é a única peça minha que eu posso jogar, se eu jogasse para frente, checkmate. Se eu tentasse proteger, ele viria.
Ele viria, eu teria que jogar com a torre e ele viria checkmate. Então, qualquer jogada que eu fizesse com a torre não fosse atacando o peão, seria checkmate das pretas, ok? E vamos para a última questão. Então, nesse caso aqui, é um checkmate, é um empate por afogamento. E a última questão, eu tenho uma torre e um peão, e meu adversário, de novo, tem duas torres e um peão. É minha vez de jogar, eu estou em desvantagem muito grande, como é que eu consigo um empate? Qual é o empate que eu consigo aqui? É o empate por tripla repetição. Eu vou jogar aqui na casa B3, o rei vai ter que fugir tanto para A8 ou A7, eu ataco na A3, ele não pode fugir para a casa B7 e nem B6, pois o rei e o peão estão defendendo essas casas, ele vai ter que voltar para a casa B8. Eu volto a atacar na B3, então é minha segunda jogada na B3. Ele vai ter que fugir para ou A8 ou A7, eu volto a atacar na A3. Ele vai ter que fugir obrigatoriamente para B8, eu volto a atacar na segunda vez na B3. Quando ele fizer a terceira jogada dele aqui, eu fiz a minha terceira jogada aqui, é um empate por tripla repetição. Então, desse jeito eu consigo um empate, ok? Então, como é que eu anotaria essa última jogada? Essa última resposta. Então, eu tenho que avançar a torre, né? Torre na casa B3, o rei foge para A7 ou A8, torre vai para A3, o rei volta para B8, torre vai para B3 pela segunda vez, o rei volta a fugir para A7 ou A8, torre A3 para dar outro cheque, e eu fecho com rei B8, e aí nessa última terceira vez que eu fizer a torre B3, é um empate por tripla repetição, ok? Então, fechamos por hoje o conteúdo dessa semana. Então, passei o conteúdo dos 6 tipos de empate. Empate por comum acordo, que é normalmente você tem igualdade de material, ou porque quer desistir do jogo e tende a ver que o jogo está equilibrado, o seu adversário, você pode oferecer um empate. O empate por afogamento, empate por falta de material, quando não há capacidade de dar checkmate. Você, apesar de estar com vantagem, mas você está com bispo ou com cavalo, você não consegue dar checkmate dessa forma, ou só rei contra rei. Empate por tripla repetição, quando no caso você dá 3 vezes a mesma jogada, mesma casa, tá? Empate por cheque perpétuo, quando você fica dando cheque para fugir de uma possível derrota ou para fugir de um afogamento, você consegue fazer isso várias vezes, você acaba repetindo tantas vezes esse cheque, apesar de não ser a mesma jogada, você consegue ir fazer ela de uma forma que não tem como avançar o jogo vai ser empatado porque vai ficar nisso eternamente. E o cheque pelas 50 repetições, 50 lances. Esse é o mais difícil, normalmente um jogador que é mais fraco não consegue evitar, é muito difícil um jogador experiente perder ou deixar chegar a 50 lances sem conseguir dar o checkmate, ok? Até semana que vem, tchau.